Fala turma, e aí, tudo certo com vocês? Bom, vamos lá, vamos começar respondendo aí a prova desse último final de semana da Consulpan, que foi a prova da Guarda Municipal de Olinda, certinho? Então, há o que se discutir aí dessa prova, há temas aí que são interessantes a gente falar, mas no geral, no que você quer saber sobre o geral do concurso, entra no meu grupo do Telegram, o link está aqui, tá? E hoje a gente vai responder as questões que caíram nessa prova, tanto as questões de matemática quanto as questões de lógica. Eu vou dizer o que eu achei dessa prova, como foram cobradas, se seguiu o padrão da banca, se não seguiu o padrão da banca. Então é algo bem interessante que a gente tem para falar hoje aí sobre essa prova em específico, tá? Lembrando que se você quer acompanhar mais conteúdos como esse para a banca Consulpan ou outras bancas no geral, já inscreve aí no canal, ativa o sininho para poder receber todas as notificações. Tudo certo? Beleza? Então vamos lá. Seguinte, vamos à nossa primeira questão, que foi a questão número 11 aí. Lembrando que eu estou respondendo a prova de número 1 da Consulpan, tá? Prova que a galera mandou lá no grupo do Telegram, certo? Então vamos lá. A questão número 11, ela fala aí, tá aparecendo aí para vocês, sabe-se que sentenças são orações constituídas do termo a respeito do qual se declara algo denominado sujeito e do que se declara sobre o sujeito chamado predicado. Nas afirmações abaixo, verifica-se sentença no item. Bom, então, isso também é intencional, tá? É uma definição do que vem a ser a sentença, mas é uma definição que talvez não te ajude muito, então por isso que você precisa estudar previamente esse conteúdo antes de você chegar na hora da prova para poder fazer esse assunto, tá? Então, o que de fato é uma sentença, tá? Então, sentença eu vou resumir para você como uma frase, sendo que sentença ela tem uma particularidade. Por exemplo, ela é uma frase que eu posso atribuir valor a ela. Que valor? Verdadeiro ou falso? Na lógica, a gente vai ter dois valores. Principalmente a gente vai trabalhar a não contradição, a não possibilidade de você ter dois valores. Por exemplo, o dia hoje vai chover. Aí você diz, vai chover, mas pode não chover. Então, na lógica, admite essas duas respostas? Não tem como você ter dois valores lógicos, tá? Por exemplo, o céu está azul. Aí uma pessoa diz que está azul, outra diz que está preto. Então, não tem como você... ou é verdadeiro ou é falso, tá? Então, você precisa atribuir um dos dois valores. Então, bom, pessoal, então, nessa questão aí, tá? A observação é justamente essa, tá? A gente precisa, de fato, entender o básico do que é uma sentença lógica, tá? Lembrando, mais uma vez lembrando, no resumo da coisa tem aula aqui no canal já sobre sentença, sobre fundamentos de lógica, tá? Então você pode ir lá assistir essas aulas de fundamento de lógica. Nós tivemos simulados aí com conteúdo de fundamento de lógica, tá? A gente não aprofundou ao máximo aí na lógica, na parte mais complexa da lógica, a gente ficou justamente no fundamento e foi isso que caiu na banca, né? Aliás, na prova de vocês, tá ok? Então é importante a gente pensar isso. Bom, eu preciso dominar pelo menos o fundamento de lógica, pelo menos lá o que é sentença, o que é proposição, quando é que ela é verdadeira, quando é que ela é falsa, tabela verdade, tá? Conectivos lógicos, sentença, proposições simples, compostas, tudo isso aí já tem no canal, beleza? Então vamos lá, retomando a nossa aula. Primeira coisa que a gente tem que entender sobre sentença é justamente isso, que ela vai receber dois valores lógicos, ou verdadeiro ou falso. Frases que não cabem, lembrando que eu já tenho um aulão aqui no canal, justamente sobre o fundamento da lógica. Só você procurar aí no canal, tá? Depois dessa aula aí você vai ver aí fundamento de lógica, em que eu expliquei justamente a definição de sentença e quando é sentença e quando não é sentença. Mas para essa questão, para quem já entendia a definição, vai ver que não estava tão complicada essa questão, porque a maioria que eu já consigo eliminar. Então, vai aí uma opinião minha sobre a prova, né? Sobre a prova. Uma coisa diferente do padrão, né, que vinha seguindo é essa alternativa E, né? Que muitas provas da Consulpan estavam ali usando alternativas de A a D. De A a E, agora, por exemplo, no eventual, não é como a banca Sebrasp, né? Que você, ao errar uma questão, você perde uma outra certa, né? Então você diminui aqui a tua probabilidade de um acerto e um eventual chute, né? Não é o certo a ser feito, o certo é a gente estudar e saber dos conteúdos lá no dia da prova, mas pode vir a acontecer, né? Então, por exemplo, de 20%
de 25% de chance de um possível acerto, né? Digamos que você desconheça todas as alternativas, você diminui para 20%, então acaba dificultando um pouco mais. Essa é a minha primeira opinião aí sobre essa prova, beleza? Mas vamos lá. Então, ó, como é que eu posso atribuir a uma sentença, se ela é verdadeira ou se ela é falsa? Então, por exemplo, se eu tenho uma sentença interrogativa, é um exemplo. Se eu disser assim, Jefferson, vírgula, você foi trabalhar ontem? Interrogação. Como é que eu atribuo se isso é verdadeiro ou é falso? Não tem como atribuir se isso é verdadeiro ou falso. Foi uma pergunta, não tem como dizer se o que eu perguntei se é verdade, mas talvez a minha resposta ela possa sim ser verdadeira ou falsa. Deu para entender? Uma sentença exclamativa. Por exemplo, Jefferson, busque a xícara que está com café na mesa da cozinha. Interrogação, pronto, eu tenho uma sentença interrogativa. Eu não tenho como atribuir se é verdadeiro ou falso. Aí quer ver um caso aí que você consegue atribuir se é verdadeiro ou falso? Por exemplo, ontem fez sol. Ontem fez sol. Você fala, Jefferson, depende, porque talvez aí onde você morou fez sol, mas onde eu moro choveu. Então, nesse caso aí, concorda que, independente de onde você esteja, dá para atribuir se é verdadeiro ou falso? Pois bem, então é justamente isso. Então você consegue atribuir se é verdadeiro ou se é falsa essa sentença. Bom, para mim, ontem não choveu, mas para você pode ter chovido, então para mim pode ser verdadeiro, pode ser falso, entendeu? Deu para entender? Por exemplo, se eu digo assim, ó, Tancredo Neves foi presidente do Brasil. Tancredo Neves foi presidente do Brasil. Para quem entende de política, vai dizer se isso é verdadeiro ou falso. Mas você fala, Jefferson, eu não sei se é verdadeiro ou falso, mas você concorda que quem tem essa informação consegue atribuir isso aí um valor verdadeiro ou falso? Pois é, então uma pessoa vai dizer, não, foi verdadeiro, não, foi falso. Fechou? Isso aí, então, esse é o conceito de sentença, quando você consegue atribuir um valor verdadeiro ou falso. Beleza? Então vamos lá. Para as nossas alternativas aqui, com essa breve explicação que eu acabei de dar, vai ser o bastante para a gente poder responder essa questão. Então, se liga só. 7 mais 2 é igual a 9. Você fala, Jefferson, beleza, ele está dizendo olha, que 7 mais 2 é igual a 9. Aí você fala, se eu somar 7 mais 2 é igual a 9, realmente é verdade isso aí, Jefferson. Bom, podemos dizer que sim, que é verdade, mas se eu disser 7 mais 2 é igual a 12, por exemplo, isso aqui seria uma sentença? Não seria uma sentença? Ainda assim seria sim uma sentença. Por que seria uma sentença? Justamente porque eu consigo atribuir valor a isso aí, valor lógico, né? Verdadeiro ou falso. Aqui a gente está vendo que é verdadeiro. Beleza, além de ser verdadeiro, ele não quer saber se é verdadeiro ou se é falso, ele quer saber se é sentença. É uma sentença? É, porque eu consegui atribuir valor lógico a isso aqui, certinho? Bom, achamos aqui a alternativa, mas vamos dar seguimento aí à nossa resolução com as outras alternativas e entender por que as outras não são verdadeiras, tá ok? Por que as outras não são sentença, porque é isso que eu estou procurando. Então, ó, o atleta de vôlei, percebe que nas outras alternativas ele acaba usando um pronome indefinido. Por exemplo, aqui ó, o atleta de vôlei. Quem é esse atleta? O atleta pode ser qualquer atleta. Pode ser, por exemplo, eu joguei vôlei. Então, será que é sobre mim que eu estou falando? Será que é sobre outro atleta que ele está falando? A gente não sabe, entendeu? Então, ó, quando ele deixa indefinido assim, ó, o atleta de vôlei. Por exemplo, o ex-presidente do Brasil. Quem é que ele está falando? Não sabemos, o Brasil teve vários ex-presidentes, entendeu? O comandante-geral da Polícia Militar. E aí, de qual estado que ele está falando? Então, de qual deles, entendeu? Deu para entender? Então, ó, deixa muito vago. E é o que ajuda a gente a eliminar a letra C. Por exemplo, o jogador de futebol. Quem é esse jogador de futebol? Eu não consigo definir. O que é que ele está falando, entendeu? Então, ele só está me afirmando aqui. Ele não me dá nenhuma informação que eu possa atribuir valor lógico, entendeu? A idade da professora. Tá, mas ele não está falando. Se ele dissesse assim, ó, a idade da professora Jurema é 68 anos. Bom, eu não sei quem é a professora Jurema, mas alguém sabe quem é a professora Jurema e vai me dizer se é 68 anos ou não, entendeu? Se a minha frase fosse essa que eu acabei de recitar, beleza, seria uma sentença. Mas nesse caso aqui, ó, a idade da professora. Que idade? De que professora? Não sabemos. Então isso aqui também não é uma sentença, tá? Ele fala a metade de um número. Ó, um número pode ser qualquer número, pode ser 0, pode ser 100, 1 milhão, entendeu? Então, nós não sabemos, não temos essa informação. Ele fala a metade de um número,
eu não consigo definir, tá? Eu não consigo dizer se isso é uma sentença ou não. Mas essa aqui nós temos certeza, tá? Porque é sentença porque eu consigo atribuir valor lógico. Certinho, pessoal? Bom, espero que você tenha entendido aí. Vamos para a nossa próxima aí. Bom, turma, então, voltando aqui, tá? A nossa questão. Vamos tentar entender aqui o que é isso aqui. Em simulados anteriores, não lembro agora exatamente qual foi o número do simulado, a gente já está no simulado número 20 e pouco, tá? Mas não lembro exatamente o número do simulado, mas a gente pegou questões desse tipo, tá? Em que ele trazia isso aqui. A questão 11 também, a gente respondeu alguns simulados lá quando a gente focou em fundamento de lógica, a gente viu questões parecidas com aquela, tá? Bom, vamos lá, então ele fala aqui, ó. A união B, esse U é o símbolo de união. Quando ele é ao contrário, aí eu estou falando sobre intersecção, certinho, pessoal? Estou falando sobre intersecção. Intersecção que a gente viu lá na nossa aula de conjuntos, diagramas, né? Então, ó, vamos aprender a ler isso aqui, ó. Então ele fala X, tem a barrinha X aqui, ó. Ele fala X, tá o quê? X, o Ezinho é o símbolo de pertencimento. Então, X pertence a A. Lembrando que quando eu tenho uma letra maiúscula, eu estou falando sobre um determinado conjunto, um determinado conjunto, ó, X pertence a A ou X pertence a B. Então, X pertence ao conjunto A, X pertence ao conjunto B, certinho? Então, ó, ou seja, é alguém que pode ser comum a dois conjuntos, tá? Só, seguinte, aí a gente retoma lá um conceito de lógica, que é o seguinte, quando eu tenho aqui o conectivo lógico ou, que a gente viu lá numa aula que a gente viu questões de tabela verdade, certo? Quando eu tenho aqui o conectivo ou, o que é que eu tenho aqui no meu conectivo ou? Eu acho que com exemplo fica muito melhor de entender. Por exemplo, se eu disser assim, ó, um pai chegou para a filha e disse assim, filha, se você passar de ano, eu vou te dar ou uma boneca, aliás, eu vou te dar uma boneca ou uma bicicleta. Então, a promessa. Então, boneca ou bicicleta. Certinho? Tá claro até aí? Então, ó, vamos entender aqui essa lógica do ou. Nunca mais você vai esquecer disso aqui. Então, ó, te dou uma boneca ou uma bicicleta. Qual é a condição? Passar de ano. Passando de ano, ele vai ter uma boneca ou uma bicicleta. Digamos que o pai chegou no final do ano, o pai disse assim, vou comprar uma bicicleta para ela. O pai falou a verdade ou mentiu para a filha? Talvez a filha diga, não, mas eu quero os dois. Não, peraí, olha o conectivo que eu usei. Eu disse uma boneca ou uma bicicleta. Deu para entender que se ele der só a bicicleta, ele está mentindo? Não, porque ele disse que seria a boneca ou a bicicleta. Deu para entender? Agora, e se ele não der a bicicleta? Ele disse assim, não, vou dar só a boneca para ela. Então, o que é que acontece? Bom, aí se o pai der só a boneca, ele está mentindo? Não, porque ele disse que daria a boneca ou a bicicleta. Agora, vamos para um terceiro caso. Então, o primeiro caso, só a boneca, ele está falando a verdade. Segundo caso, só a bicicleta, ele está falando a verdade. E se ele decidir presentear lá, a menina passou com 10 em tudo, ele vai presentear ela muito bem e ele vai dar a boneca, também a bicicleta. O que é que você acha? O pai está mentindo ou está falando a verdade? Bom, ele também está falando a verdade, porque ele disse, ó, eu vou te dar a boneca ou a bicicleta. Se ele der a boneca e bicicleta, ele também está falando a verdade. Deu para entender? Então essa é a ideia do conectivo lógico ou, certinho? Bom, pessoal, então interrompendo um pouquinho aqui a aula para fazer esse comentário, é o seguinte, a gente já teve simulados, eu não lembro se ainda está disponível no YouTube, a resolução de questões como essa, né? Que ele me dá esses termos que eu preciso traduzi-los, né? E para poder entender a questão. Mas, no geral, é isso, tá? É hora de você revisar isso aí, tá? O que é uma união, o que é uma intersecção, o que são esses símbolos de pertencimento, não pertencimento, o que é esse tal, o que, tá? E aí você sabendo ler esse tipo de sentença, com certeza vai ficar muito melhor para você poder responder esse tipo de questão, tá ok? Então é isso aí, retomando aí a aula. Então, só fixando esse conteúdo aí, se ficou claro para você, deixa aí nos comentários, tá? Que quando eu tenho conectivo ou, eu posso tornar verdadeiro os dois lados, ou só um dos dois lados. Agora, quando é que vai ser falso? Digamos que o pai disse, ó, vou te dar uma boneca ou uma bicicleta, e ele não deu nenhum dos dois. Aí a minha sentença é falsa, certinho? Aí a sentença é falsa, é uma sentença composta, né? Uma proposição composta, e ela passa a ser falsa, porque o pai prometeu alguma coisa, só que ele não cumpriu nenhuma das duas. Se ele cumprir uma das duas, falou a verdade. Se ele cumprir as duas, ele também falou a verdade. Então vamos lá. Então o que é que eu tenho que entender aqui? Ó? X está o que? X pertence a A. Então x é um número que pertence a A.
x é um número que pertence a b. Vamos para um exemplo. Eu acho que exemplos deixam tudo muito mais claro. Digamos que eu tenho aqui os seguintes números. 0, 2, 4, 6. Pronto. Eu tenho esse conjunto aqui. Lembra que eu falei para vocês que letras maiúsculas aqui representam conjuntos? Pois é. Agora eu tenho um outro conjunto aqui. Digamos que esse aqui seja o conjunto A. Não está na questão, mas é só um exemplo para você poder entender. O B. Digamos que eu tenho aqui 1, 2, 3. Bom, esse elemento x aqui seria alguém que pertence a A e também pertence a B, ó. X pertence a A, X pertence a B. Então, quem seria esse elemento aqui? Concorda que seria o 2. Ó, 2 é um elemento que pertence ao conjunto A, também pertence ao conjunto B. Certinho, pessoal? Ficou claro a ideia? Então, ó, lembrando, lembra do conectivo OU? Se ele tivesse só em A, estava ok. Se tivesse só em B, estava ok. Estando nos dois, também está ok. Beleza? E a questão ela diz, ó, X pertence a A união B. Vamos tentar relembrar aí o que é o A união B? O que é o A união B? No A união B, você vai pegar todos os elementos de A, todos os elementos de B. Só que o 2 repete, então você só coloca o 2 uma única vez, certo? Então, ó, começando aqui, ó, em ordem. O 0 está no A, o 1 está no B, o 2 aqui, ó. O 3 está aqui, o 4 está aqui e o 6 está aqui, tá? Então, isso aqui seria o conjunto A união B, certo? Pensando que x pertence a A, x pertence a B, então seria algo mais ou menos assim. E percebe, ó, que no conjunto A união B, o 2 ainda existe aqui, certinho? Então, ele diz que x pertence a A união B, então, ó, percebe? Foi só um exemplo, tá? Foi só um exemplo. Isso aqui não está na questão, mas é um exemplo que eu acho que vai te ajudar a entender isso aí, beleza? Vamos voltar aí à nossa questão. Então, ó, na letra A ele fala, o elemento y está somente em B. Ou A, e ele tem um símbolo aí de igualdade, né? Parece símbolo de igualdade, B. Pois é, mas a questão em momento algum ela falou sobre esse tal desse y, né? Então, já elimina isso aí. Ele não falou em momento nenhum sobre y. Letra B. O elemento x está em A, mas não está em B, certo? Vamos lá, volta aqui. Na condição que a gente entendeu aqui, ó, isso aqui, eu posso afirmar que x está em A e não está em B? Há uma possibilidade, mas eu não posso afirmar, não posso dizer que isso é certeza. Lembra da condição do OU, né? Desse conectivo aqui? Então, eu não posso afirmar isso. O que eu posso afirmar é que ele está nos dois, certo? Então, vamos lá, voltando aí. Aí ele fala, letra C, o elemento x está simultaneamente em A menos B. Não, né? Se eu fizer aqui, ó, aqui eu fiz o A união B, né? Se fosse A menos B, como era o A menos B, já? Se você pegar tudo que tem em A e você vai subtrair tudo que está em B. Por exemplo, o 2 ele pertence ao conjunto B, então eu teria que eliminar o 2 aqui. E aí o x já não pertenceria a A, certo? E aí essa alternativa ela entra em contradição. Como assim? Está em A e não está em A menos B, tá? Então é isso. Vamos lá. Letra D. O elemento x está no complementar de A, aí ele tem intersecção igual a B. Não, esquece isso aí, tá? E letra E, o elemento x está somente em A, ou somente em B, ou em A intersecção B, certinho? Bom, vamos lá. Se esse aqui é a união B, tá? Então A intersecção B. Quem seria A intersecção B? Seguinte, a intersecção que tem em comum entre dois conjuntos. Então, ó, digamos que eu tenho aqui um conjunto, um outro conjunto. Qual é a intersecção desses dois conjuntos? Isso aqui, ó, o que está em comum entre os dois conjuntos. Ó. Essa parte tanto pertence a esse conjunto A, quanto também pertence a esse conjunto B. Então, o que é que tem em comum nesses dois conjuntos aqui? Lembrando, isso aqui é só um exemplo, tá? Exemplo não tem na questão, só exemplifiquei para a gente poder entender. É o tal do 2, né? Bom, então, seria verdade isso aí? Sim. Então, ó, pela condição do conectivo OU, ele poderia estar somente em A, ele poderia estar somente em B, e ele está, né, em A intersecção B, certo? Então, esse elemento X seria justamente isso. Lembrando, quando a questão trouxer conceitos mais amplos, né, com letras e não com números que não fique tão claro, atribui valores vai ficar mais interessante isso aí, certo? Então, a gente chega à conclusão aí que a nossa resposta seria a letra E, da questão 12 aí do concurso da Guarda de Olinda. Beleza, pessoal? Certinho? Então vamos lá, dando continuidade. Bom, então, questão de número 13 aí,
questão número 13. E aí ele me pede uma série de coisas lá que a gente estuda lá em fundamento de estatística, né? Que é o conceito de média, moda e mediana, certo? Então, ó, como é que eu descubro a média disso aqui? Lembrando, quando ele fala somente média, ele não está querendo a média ponderada, por exemplo. Existe uma outra forma de calcular a média ponderada. Se a gente for resumir, chega na média aritmética. Então, o que ele quer que é a média aritmética, certo? Então, média. O que é a moda? Lembrando que a moda lá em estatística, ele define como o elemento que mais se repete, certo? Então, e o que é a tal da mediana? O que é a mediana? A mediana você tem que organizar os valores de forma crescente ou decrescente, tá? Não precisa ser só crescente, tá? Pode ser crescente ou decrescente e você vai ter ali o valor do meio. Percebe o seguinte, então, ó, então Jefferson, eu vou organizar isso aqui de forma crescente ou decrescente, esses números, e eu vou pegar o valor exatamente do meio. Pois é, mas tem uma particularidade aqui, seguinte, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu tenho um número par de valores, então você não vai ter um único valor do meio, você vai ter dois valores do meio. O que é que eu faço com esses dois valores do meio? Eu acho a média deles, certinho? Então, ó, vamos primeiro organizar aqui. Eu prefiro sempre organizar de forma crescente. Então, vamos lá, o 7 aqui é o menor, então eu vou colocar aqui, ó, 7. Depois, deixa eu ver, tem o 9. O 9 tem 3 vezes, né? Então, 9, 9, 9. Depois eu tenho o 13 duas vezes. 13, 13. Tá? Esses cálculos a gente vai fazer à mão, que eu acho que é interessante a gente treinar isso aí. 16 e 20. Acho que tá ok. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Tenho aqui 8 valores, certo? Primeira coisa que a gente já tem como descobrir é quem é a moda, né? Então, quem é a moda disso aqui? A moda é o 9, né? O 9 é o que aparece mais vezes. Então, 9 é a moda. Mediana. Quem é a minha mediana? Então, você vai pegar aqui os valores, ó. Então, vamos descobrir aqui quem são os dois valores do meio, ó. Aqui o 7, 20, 9, 16, 9, 13. Opa, 9 e 13. Esses aqui são os valores do meio. Lembra que eu falei para vocês? Quando eu tenho um valor par de elementos, então você vai precisar fazer a média deles, tá? Porque eu não tenho um valor no meio, né? Por exemplo, se fossem 5, eu teria, o terceiro valor seria o meu valor aí da mediana. Então vamos fazer aqui, ó, 9 mais 13 dividido por 2. Por que por 2? Porque são dois elementos, certinho? Então, ó, 9 mais 13 dividido por 2, 9 mais 13, isso aqui vai dar 22 dividido por 2. 22 dividido por 2 dá 11. Prontinho, tá? Então a minha mediana seria exatamente 11. Certinho, pessoal? Já é? Pronto. Vamos lá, agora vamos descobrir a nossa média, tá? Pronto. Então, ó, descobrindo aqui a nossa média, vamos somar todo mundo aqui. Ó, deixa eu somar isso aqui, pra gente poder ver quanto é que vai dar, ó. Aqui vai dar 9, 18, 27... 27 mais 13, isso aqui vai dar 9, 18, 27, mais 13 vai dar 37, 40, 40 mais 7 vai dar 47, 47 mais 13 vai dar 50, 60, 60 mais 20 vai dar 80, 80 mais 16 vai dar 96, não é isso? Pronto, então, ó, a soma, a média é igual à soma, que vai dar 96, pela quantidade de termos. Então, tem quantos termos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 termos. Então, vai ser 96 dividido por 8. Certinho, pessoal? Quanto é 96 dividido por 8? Vamos lá. 8 vezes 10 dá 80. Então, se fosse 80, a minha resposta seria 10, certo? Concorda que 96 é a mesma coisa que 80 mais 16? Pois é, 8 vezes 2 dá 16. Então, seria 10 mais 2 que dá 12. Não sei se você conseguiu acompanhar o cálculo, certo? Mas caso não, faz aí a mão. Vamos fazer aqui, para você poder entender melhor isso aqui, tá? 96 dividido por 8. Às vezes eu gosto de encurtar caminho, mas quando eu tenho segurança também, tá? Porque isso me faz ganhar tempo no dia da prova. Então vamos lá. 96, ó. Pega o 9, quanto é que eu multiplico 8 que vai dar 9 o próximo? 8 vezes 1. 8 vezes 1 dá 8. Subtraindo aqui, ó, resta 1. Desce o 6. Que número que eu multiplico por 8 que vai dar 16 o próximo? 2. Que vai dar 8 vezes 2 que dá 16. Resta 0. Pronto, encerrei aqui a minha divisão, certo?
Então a minha média seria exatamente 12, beleza? Agora a gente precisa atentar para o que é que a questão está pedindo, para a gente não errar o meu cálculo também, certo? Percebe aí que a questão, como está aparecendo aí para vocês, ela falou o seguinte, a soma da média com a mediana multiplicado com a moda é igual a E, tá? Então ele está querendo que você some a média com a mediana e multiplique pela moda, certo? Então vamos somar aqui, ó, média mais a mediana. Ó, 12 mais 11 que dá 33. 33. Prontinho, tá? Oh, que 33, desculpa. 23, prontinho. Então a gente vai ter aqui, ó, a soma da média com a mediana. E aí depois ele pede que multiplique isso com a moda, tá? Mas aí muito cuidado para a gente não inverter as operações, tá? Então vai ser 23 vezes a moda, que a moda é 9, certinho? Vamos multiplicar aqui a mão. Então, ó, 23 vezes 9. 23 vezes 9. 9 vezes 3 vai dar 27, sobe o 2, desce o 7. 9 vezes 2 dá 18. 18 mais o 2 que está lá no primeiro andar vai dar 20. Então, isso aqui vai dar exatamente 207. Certinho, pessoal? Bom, tentei fazer num detalhezinho explicado, esmiuçado, tá? Para você poder entender isso aqui, tá? Vamos às alternativas aqui. Vamos às alternativas. Então, minha resposta seria letra E. Letra E, 207. Beleza, pessoal? Fechou? Certinho? Bom, então espero que você tenha entendido. Se ainda assim surgiu dúvida, manda lá no grupo do Telegram, que final de semana a gente tenta responder a vocês, tá? Beleza? E lembrando que o grupo do Telegram está na descrição. Bom, pessoal, então deu para perceber aí que essa questão ela cobrou muito mesmo, a base do fundamento de estatística, né? Que é o que é uma média, uma moda, mediana, que são termos que são simples de entender. Pra você ver, ó, depois da resolução, para quem não sabia, eu aposto que ficou muito simples de entender o que é a média, a moda e a mediana. No entanto, a gente precisa, de fato, dominar esses conceitos, porque dominando conceitos a gente consegue resolver questões desse tipo, que não são tão complexas e que a gente consegue garantir mais um ponto. Um ponto é, como eu digo sempre, pode definir se a gente vai estar dentro das vagas, fora, se a gente vai estar classificado ou não. Beleza? Então vamos aí, vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, então, questão número 14, justamente isso aí que ele cobrou da gente, né? Então ele exigia um tipo de conhecimento que é um pouquinho mais... Há quem questionasse, né, se o assunto de fato estava no edital ou não, mas enfim, eu estou aqui para responder essa questão, né, e a gente tentar tirar as dúvidas sobre ela. Existem algumas formas, pessoal, de fazer essa questão aqui, principalmente pondo em evidência, tá? Mas como assim pondo em evidência? Entendendo que esses valores aqui eu consigo colocar todos na mesma base. Por exemplo, 9, aqui ó, percebe, eu tenho 3 elevado a 47, 3 a 48, 3 a 49, tá? Existem funções na matemática que a gente consegue chegar a esse valor, mas ficaria muito extensa, né? A gente chegar a esse valor e somar tudo e a gente conseguiria chegar nessa função, principalmente pela definição, tá? Mas não é o de interesse, vocês precisam saber o que de fato vai cair na prova, né? E não matematiquez, né? Que eu preciso estudar. Por exemplo, 3 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado é igual a 9. 3 elevado a 1 é igual a 3. 3 elevado a 0 é igual a 1. Então percebe, eu consigo colocar tudo aqui na base 3. Mas no geral, pessoal, já que eu tenho uma soma aqui, talvez a forma mais fácil e mais rápida de fazer é pela soma finita de uma PG, certinho? Lembrando, tem como você fazer uma soma infinita ou uma soma finita, tá? A gente também sabe, consegue definir o que é uma PA e o que é uma PG, mas por que PG, Jefferson? Porque ó, existe uma progressão geométrica aqui, tá? Eu estou sempre multiplicando um valor, então essa minha sequência ela é de progressão geométrica. Por exemplo, isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 3, aliás, 3 vezes 1, 3 vezes 3, aqui, e aí eu saio multiplicando, né? E lembrando que o expoente é quem me diz quantas vezes eu vou multiplicar esse 3 aqui, certinho? Então é uma taxa de crescimento geométrica, tá? E não linear como a gente vê na PA. Mas enfim, tem aula sobre isso aí no canal, beleza? Então aconselho que você estude isso aí para as suas próximas provas, tá? Então, vamos lá. Seguinte, eu posso usar a função da soma
finita da minha PG. Ó, que ela diz o seguinte, ó, a soma dos n termos é igual a A1, que é o primeiro termo, vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1, certinho? Essa é a função aqui. Com o tempo, tanto você estudar isso aí, você vai fixar na cabeça. Mas, ó, onde é que a gente quer chegar com isso aqui? Ó? Sn é igual a 1. Quem é o primeiro termo da minha sequência? O A1 é o primeiro termo da sequência. Ó, o segundo termo seria o A2, o terceiro termo seria o A3 e assim sucessivamente. Então, ó, o primeiro termo é o 1, né? Então, seria 1 vezes Q. Jefferson, quem é esse Q? Na minha PA, a gente chama a razão de R. Na PG, a gente chama a razão de Q, tá? Então, é qual o valor que eu estou multiplicando todo mundo aí, certinho? Então, ó, é sempre por 3. Por 3, certinho? Então, ó, percebe? Aqui, ó, eu tenho até o 3 elevado a 49. Então, quantos termos eu tenho aqui, Jefferson? Quantos termos eu tenho aqui? Lembrando, ó, aqui, ó, 3 elevado a 0. Ó, só definindo aqui pra gente, né? Aqui, ó, 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2. Ó, do 3 elevado a 0 até o 3 elevado a 49, quantos termos eu tenho? 50 termos. Você diz, mas como assim 50 termos? Pois é, porque o zero entrou na contagem, certo? Então, eu tenho 50 termos aqui. Então, o n seria exatamente 50. Aí você fala, tá, Jefferson, como é que eu vou multiplicar o 3 50 vezes? Não vai ser preciso, porque pelas alternativas a gente vai conseguir matar esse problema. Menos 1 sobre Q, que a gente viu que é 50. Aliás, 50 não, é 3, né? Que é a taxa de crescimento, a minha razão, que é 3, menos 1, certinho? Bom, então a soma dos termos dessa minha progressão geométrica vai ser igual a 1 vezes qualquer coisa, vai dar ela mesma, né? Então vai ficar, ó, 3 elevado a 50 menos 1 sobre 3 menos 1, que dá exatamente 2. E a gente chega aqui justamente em uma das alternativas, né? Minha alternativa aqui seria a alternativa de letra C. Não é isso, pessoal? Bom, então é justamente essa aí a nossa alternativa. Tá ok? Bom, espero poder ter sanado sua dúvida nessa questão, né? Sobre questionamentos, aí a banca quem vai, de fato, avaliar a validade ou não da questão, tá? Mas aí, enfim, eu acho que o ideal da gente agora é aprender com essa questão e tirar um conhecimento dela para que na próxima vez que cair em alguma prova que você vai fazer, você conseguir matar essa questão, beleza? Ou uma questão desse tipo, certinho? Então vamos lá. Bom, pessoal, então essa questão lá no grupo, o pessoal comentou aí que talvez o edital não tivesse cobrado, né? Não sei se de forma explícita o nome é progressão geométrica ou se, não sei, enfim, no geral é isso. Mas o que a gente tem que entender é que se de fato for uma questão couber recurso, a banca vai acatar ou não o recurso, né? E é bola para frente, pessoal, bola para frente, tá? Não é por causa disso que a gente vai desanimar e vai deixar de fazer outras provas, tá ok? Mas é isso aí, segue a vida, acontece. Eu entendo, nesse período que eu já venho trabalhando com provas de concurso, eu entendo que em alguns casos pode até ser proposital da banca, né? Colocar questões que são anuladas, né? Porque o tempo é uma forma de te avaliar também. Eu tenho esse, ninguém chegou a me falar sobre isso, mas eu tenho esse conceito em mim, que às vezes até uma questão anulada, ela serve para te avaliar, né? Porque é muito estratégico, uma questão mais complexa, se você vai perder tempo com ela e no final ela vai ser anulada e é isso aí. O concurso é isso, né? É uma prova para eliminar e isso também acaba eliminando, né? Mas é isso, enfim. Vamos para a próxima questão. Questão número 15, para a gente poder encerrar aqui. Então ele fala, admita a seguinte operação. E aí ele me dá a operação, ele fala são respectivamente, e ele pede aí a resposta dessas operações aí. Tá ok, pessoal? Então vamos lá, vamos tentar entender essas operações aí, tá? Primeiro que há uma grande confusão que os alunos fazem quanto a isso, tá? Mas aí você já vai ficar atento a partir de agora. 2, 5 sextos, eu tenho aqui 3, 1 sexto.
Muita gente vai dizer que por não ver símbolo nenhum aqui, então vai dizer que é uma multiplicação, mas não, pessoal. Isso aqui nada mais é do que uma soma. Quando você vê isso aqui, nada mais do que uma soma, tá? E a gente já viu aula sobre soma de frações. Então, por exemplo, é como se fosse assim, 2 mais 5 sextos. Você fala, Jefferson, mas se eu fizer tudo de uma vez, vai bater a resposta? Vai sim bater a resposta. Se eu fizer separadamente esse lado, depois mais esse aqui, vai dar a mesma resposta? Dá a mesma resposta, certinho? Então não se preocupa quanto a isso, tá? Existem formas e mais formas de fazer isso aqui, tá? Essa é uma delas, beleza? Então, talvez você entendendo que isso aqui é uma soma, você sabe como resolver soma, você responde como uma soma isso aqui. Bom, pessoal, e essa questão, antes de começar ela, é algo de muito interessante, tá? Que a gente precisa avaliar, tá? Que essa é uma questão de fundamentos mesmo, tá? Então, se a gente não souber o fundamento da matemática, sabe? Fazer uma operação com fração, com igualdade, com uma equação de primeiro grau, uma equação de segundo grau, a gente vai acabar perdendo questões por besteira, tá? Lembrando, já tem aula de fundamento de matemática aí no canal, tá? Volta lá, assiste assim que terminar aqui, vê a resolução com carinho, tá? E com certeza isso aí vai te ajudar bastante, beleza? Lembrando, pessoal, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Vamos lá, vamos seguir nossa aula. Aqui, certinho? Então, talvez se você for entender de outras formas isso aí, não, mas existe, quando for assim, você faz desse jeito, aí talvez você acabe esquecendo isso aí, tá? Mas vamos lá. Então, seguinte, vamos resolver essa soma aqui. Como é que eu resolvo uma soma de frações? Geralmente a gente vai fazer o meu MMC. Quando eu tenho MMC para fazer, lembrando ó, que isso aqui, apesar de não parecer, mas isso aqui é uma fração. Isso aqui também é uma fração, certinho? Então você pega aí o meu denominador, o MMC entre 6, 1 e 1 vai dar o próprio 6, né? Lembrando que já tem aula de MMC aí no canal. Aqui vai dar 6 também o MMC, certo? E aí o que é que eu faço? Eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima em todos os casos, ó. 6 dividido por 1 dá 6, vezes 2 dá 12. Mais 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. Mais 6 dividido por 1 dá 6, vezes 1 dá próprio 6. Vamos fazer aqui, ó. 6 dividido por 1 dá 6, vezes 3 vai dar 18. Mais 6 dividido por 6 dá 1, vezes 1 dá 1. Mais 6 dividido por 6 dá 1, vezes 5 dá o próprio 5. Prontinho, tá? Então, ó, chegando aqui a nossa resposta, agora é só somar todo mundo aqui no meu numerador e ver o que é que a gente vai chegar aí. Então, eu tenho, ó, 12 mais 6 dá 18, 18 mais 5 dá 23, dividido por 6. Ó, 18 mais 5 vai dar 23, mais 1 vai dar 24, dividido por 6, né? 24 é dividido por 6, né? Pronto, então isso aqui vai dar 4, né? Bom, então, digamos que nas minhas alternativas, caso eu não tenha essa alternativa aqui, eu posso chegar a essa resposta aqui, tá? 23 dividido por 6 e 4. Prontinho. Certinho, pessoal? Então, eis aí a minha resposta. Questão de operações, né? Então, se a gente não souber operar, a gente acaba perdendo uma questão por besteira, tá? No entanto, algo interessante nessa questão. Percebe aí que nenhuma das alternativas bate com essa resposta. Nenhuma das alternativas bate com essa resposta. Portanto, entendo eu que essa questão cabe recurso, tá? Não sei se está aberto ainda o período de recurso, mas com certeza, essa questão tá muito clara, né? Que a alternativa seria essa. Alguém já deve ter recorrido, e aí não se preocupa, se for para eliminar a questão, a banca há de eliminar a questão. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Espero que você tenha entendido, tá? Espero poder ter tirado suas dúvidas sobre essa banca aí. Entra no meu grupo do Telegram, dúvidas, manda lá que final de semana eu vou tentar responder as dúvidas de vocês, tá ok? Se alguma coisa não ficou claro, eu tentei ser o máximo detalhado para a gente poder entender da melhor forma essa questão. Mas se ainda assim algo não ficou claro, não tem problema, deixa aí nos comentários, vou tentar tirar a tua dúvida, tá ok? E é isso aí, até a próxima, tchau, tchau.